Queridos, continuando na carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos hoje meditar no capítulo 4, versos 2 ao 6. Um trecho pequeno. Eu convido os irmãos a ficarem em pé mais uma vez. O texto é curtinho. Nós vamos meditar sobre oração e testemunho ao mundo. E diz assim: continue a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que estão de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Tomem assento, por favor. Como já tenho dito em outros momentos, a carta de Paulo aos Colossenses é para reafirmar a suficiência de Cristo, a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Ele começou esta carta orando pela igreja, agradecendo a Deus pela fidelidade, pelo amor desta igreja, pedindo a Deus que essa igreja crescesse no conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele então, a partir disso, fala da excelência da pessoa de Cristo, como todas as coisas estão voltadas para Cristo, e como todas as coisas no final do tempo estarão convergidas a Cristo, seja para a salvação, seja para o castigo dos ímpios, dos incrédulos. Todas as coisas estarão apontadas para Cristo. E ele usa bastante espaço, bastante tinta no capítulo 1 para isso. Paulo então fala da sua missão, fala do interesse dele pelas igrejas em revelar, mostrar o mistério de Deus guardado há muito tempo e agora revelado em Cristo também aos gentios. Porque Deus já tinha se revelado aos judeus, mas aos gentios ele é revelado através de Cristo. Então Cristo é o Senhor de dois povos, formando então um pela fé. Ele fala então a partir do capítulo 2, do cuidado que nós devemos ter, já que nós somos de Cristo. E aí ele fala então das heresias. O capítulo 2 é para refutar as heresias. Cristo sendo o Senhor de todas as coisas, sendo o dono da igreja, a excelência está nele, a sabedoria está nele. Não tinha e não tem razão nenhuma para que a igreja daquele tempo e de hoje estivesse focada na adoração e na piedade por outros meios que não fosse Cristo. Então, legalismo, misticismo, gnosticismo, judaísmo, qualquer outra coisa, não leva ninguém, não levava e não leva ninguém, nunca levará ninguém à piedade, a agradar ao Senhor, nem à santidade. A partir então do capítulo 3, Paulo vai falar de uma nova vida. Vocês que foram ressuscitados em Cristo, busquem as coisas do alto. A mentalidade tem que ser do alto, nos valores do alto, onde Cristo reina. Então, já que somos servos do Senhor, precisamos viver nos valores de Cristo, conforme os valores dos céus, os valores do alto, onde Cristo está. Então ele vai falar a partir do verso 5 sobre velha natureza e nova natureza. E ele chama os colossenses, chama todos nós, para que retiremos, despamos das roupas sujas, rasgadas, velhas, da antiga natureza, com os seus pecados e atitudes equivocadas, para então vestir a nova roupa da nova natureza criada em Cristo Jesus. Ele então vai mostrar o que é a verdadeira santidade, com valores diferentes, como humildade, mansidão, compaixão, suportar uns aos outros, perdão, a paz de Cristo. E ainda diz no verso 16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A palavra de Cristo deve habitar na igreja. E a partir dela, então, termos uma vida diferente, inclusive dos relacionamentos, que é a partir do verso 18. Esposas, maridos, filhos, pais, servos e senhores. Então ele agora caminha para o final da carta. E ele ainda dá algumas instruções, só que agora instruções gerais, para toda a igreja, para todo crente. Agora ele não vai tratar especificamente de uma questão da igreja em Colossenses, embora os assuntos estejam conectados, e nós veremos isso.
mais saudações. Aliás, antes das saudações finais, que estão a partir do verso 7, nesses versos que nós lemos, nesse pequeno trecho, nessa pequena perícope, nós meditaremos sobre os ensinos finais e gerais de Paulo à igreja em Corinto. Então, oração e testemunho, o que a gente vai ver, devem e fazem parte de uma igreja piedosa que vive a suficiência de Cristo. E é o que a gente vai ver, então, a partir de agora, versos 2 e 4, sobre oração, e o verso 5 e 6 sobre testemunho. Então, o verso 2, e não é difícil perceber isso, ele diz: continuem a orar. Fala sobre oração. Paulo, então, já começa a dizer à igreja em Colossos para continuar a orar. É um ensino de perseverança a oração. Porque, querido, se deixar por nossa conta, por nosso coração, a gente não vai orar, não. Nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. De manhã porque está cedo demais, está com sono, na hora do almoço porque está com fome, à tarde tem coisa para fazer e à noite está cansado. Nós precisamos perseverar na oração, com vontade ou sem vontade, gostando ou não, querendo ou não, tranquilo ou não, um dia em paz ou no dia turbulento. Nós precisamos perseverar em oração. O apóstolo sabia que a igreja também sabia da importância e do valor da oração. A oração é parte significativa da vida de uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja fiel ao Senhor que entende a supremacia, a suficiência de Cristo, é uma igreja que ora, que persevera na oração, porque é o combustível da vida do crente, é o combustível da igreja. Sem oração, a igreja fracassa. E a gente vai viver de rotinas administrativas, de práticas apenas, e não de comunhão com o Senhor, fazendo a vontade dele. Porque mesmo que façamos coisas boas, como igreja, como povo, mesmo que tracemos estratégias adequadas, boas, com boas atitudes, se não orarmos, nós não saberemos adequadamente como o Senhor quer nos conduzir. Mesmo fazendo coisas boas. Uma igreja fiel ao Senhor precisa de oração. Sem isso, ela vai fracassar na sua missão e na sua adoração. E quando eu digo adoração, não é só um momento de louvor. Louvor, música. Porque o momento de música faz parte da adoração. A adoração é a vida inteira, nossa como indivíduo e como igreja do Senhor. A adoração da igreja começa quando a gente se reúne. Desde a oração inicial, do prelúdio, das orações intercessórias, da oração com as crianças, pregação da palavra, oração final. Assim como a adoração do indivíduo é desde a hora que acorda até a hora que acorda. Não é até a hora que dorme. É a hora que acorda do outro dia. E aí vai da hora que acorda até a hora que acorda. Porque enquanto dormimos, somos do Senhor. É Ele que cuida da gente. Nós estamos inertes numa cama. E Deus cuida da gente. A oração foi ensinada e praticada por Cristo. Jesus orou. Nós temos muitos relatos nos evangelhos de Jesus orando e ensinando como orar. Foi ensinada por Paulo, por Pedro, por todos os apóstolos, por todos os crentes, líderes, piedosos, sérios, ensinam sobre a oração. Lucas 18:1, Jesus lhes contou uma parábola, vai dizer a parábola, né? Lucas então está registrando. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Dois advérbios interessantes. Sempre e nunca desanimar. Paulo aos Tessalonicenses, eu acho que é um texto que a gente gosta muito, 5:17, diz para a igreja orar continuamente. Tiago, no capítulo 5, ensina que a oração do justo pode muito em sua eficácia. Fechando a carta. Homens piedosos oraram em momentos diversos, momentos difíceis e desafiadores. Daniel, nós lemos no início do culto. Daniel, um homem de oração, o texto diz que ele orou num momento difícil e era costume orar todos os dias, 3 vezes ao dia, como era costume dos judeus. Estevão, e ontem na união de casais, esses dois exemplos foram citados, Daniel e Estevão.
Estevão, Atos 7, orou pelos seus algozes. Ele estava sendo apedrejado e orou pedindo a Deus o perdão àqueles que o estavam apedrejando. Assim como Cristo fez na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. A oração é vida do cristão e da igreja. E no caso específico da igreja em Colossos, estava sendo bombardeada por heresias de todo tipo e misturando essas heresias na sua adoração. Os falsos mestres, numa pretensa e falsa humildade, ensinavam culto aos anjos. Como anjos, então, como intercessores entre os crentes, a igreja e Deus. Porque diziam que ou a doutrina do culto aos anjos, como eles eram muito perversos, muito falhos, precisariam de um intercessor ou de intercessores, os anjos, que eles não poderiam chegar a Deus. Mas isso era uma humildade falsa. Na verdade, eles estavam mostrando orgulho e ensinando heresias para serem valorizados mais do que deveriam ser. Mas assim então, toda a carta, ensinando Colossos a orar, é mostrando que nós não precisamos de anjos para falar com o Senhor. Eles existem, são poderosos, são servos de Deus, e Deus os usa para o nosso auxílio, proteção e outras coisas mais. Estão a serviço de Deus. Mas nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de outro intercessor que não seja Cristo. Porque nós oramos em nome de Cristo. É o nosso único e fiel intercessor. Então a oração pode e deve ser praticada por todo crente. Por toda a igreja de Cristo. Paulo diz na sequência à igreja para vigiar em oração, nesse verso mesmo. E isso redunda então em orar continuamente, para proteger o coração. Queridos, sábado nós teremos uma palestra sobre os desafios do cristão, homens e mulheres, nesse mundo perverso e secularizado que tem se afastado cada dia mais do Senhor. Como é que nós vamos perceber o perigo? Como é que nós vamos nos proteger do perigo? Sem oração. Precisamos da palavra do Senhor e de comunhão com o Senhor na oração. Porque as influências negativas são grandes. Falsos mestres, eu já falei isso com os irmãos e vou repetir, falsos mestres, queridos, eles brotam no meio da igreja. Falsos mestres não vêm de fora. Eles brotam no meio da igreja, eles parecem crentes. Eles falam parecidos com crentes, eles cantam, toma café com a gente, almoça com a gente, sabe textos bíblicos, mas com o tempo nós percebemos que eles são falsos, porque eles renegam Cristo. E nós precisamos de oração para perceber isso. Identificar os falsos, os lobos no meio do rebanho. Não são ovelhas, eles até parecem, talvez tenham uma capinha de ovelha, mas não são. São lobos devoradores. Então nós precisamos nos proteger das armadilhas de gente perversa e falsa e também das armadilhas do diabo. Porque o diabo não dorme, está sempre trabalhando e o serviço dele é a nossa destruição. E ele vai colocar armadilhas e mais armadilhas no nosso caminho para que tropecemos, caiamos, pequemos, falhemos contra Deus, nos revoltemos com Deus e etc, 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 e etc. Por isso Paulo aos Efésios, capítulo 6, mostra que a nossa luta de verdade é contra as forças espirituais do mal. E por isso ele convoca a igreja, na carta aos Efésios, para se proteger com a armadura de Deus. E tem o capacete, a couraça, o escudo, a espada e etc. Tem muitas coisas. E no final, ele amarra tudo isso com a oração. Ele diz assim, então, Efésios 6,18, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o fechamento da armadura de Deus. Tem todo o preparo do crente, que é Cristo. E no final a oração. É fundamental que oremos. É fundamental.
para protegermos o coração, protegermos a mente de falsos ensinos e das armadilhas do diabo. Na sequência aí do verso 2 ainda, Paulo pede à igreja para orar, vigiar e ser grata. Grata pela salvação imerecida, grata pelos cuidados de Deus, grata pela presença divina no meio do povo. E nesta carta, Paulo chama a igreja a ser grata várias vezes. No capítulo 1, ele fala isso 2 vezes. No capítulo 2, ele fala uma vez. No capítulo 3, 2 vezes. E agora no capítulo 4, mais uma vez. A gratidão é outra evidência de um coração transformado, regenerado pelo Senhor. Um coração que está sendo santificado, amadurecido, que aguarda a sua herança dos céus, onde Cristo está reinando. Cristo não está à toa, dormindo, ele está reinando. Então nós devemos falar com ele, orar, por intermédio dele, falar com o Pai. A gratidão é a marca do crente. Não tem razão de sermos ingratos, crente ser ingrato. Eu fiquei doente, você está salvo. Estou nas últimas, você está salvo. Perdi não sei o que, está salvo. Perdi um ente querido, você está salvo. Nós vamos chorar, ficar triste, se for a questão do luto, vamos ficar frustrado com alguma coisa, mas o cristão deve ser grato o tempo todo, porque Deus continua sendo bom. Nós somos salvos sem mérito algum. Paulo diz isso na sua carta, lá no capítulo 2, quando ele vai falar, no capítulo 1, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse é o grande motivo da nossa gratidão. Somos de outro reino, e não desse reino que a gente vê por aí, de pecado, de imoralidade, de perversão, de injustiça e etc. Não somos. Éramos dele, mas não somos mais. Somos de um reino de luz, onde Cristo reina. Não somos súditos sem rei. Somos um povo que tem um rei, todo-poderoso, excelente, criador de todas as coisas, que nos salvou e nos buscará para a eternidade com ele. Então nós somos gratos. Precisamos ser gratos. Assim a oração, então, na oração, derramamos nosso coração em clamores. Sim, Jesus nos ensinou isso. Na oração nós agradecemos a Deus pelo cuidado e pelas muitas bênçãos, porque além da salvação, Deus nos mima. Já experimentaram colocar num papel os mimos de Deus com você? Experimente colocar no papel, porque aí você vai visualizar. Tenta fazer dos últimos 10 anos. Mimos de todo tipo. Vaga de estacionamento na Vila Santa Cecília, 3 horas da tarde. Coisas que você comprou, pôde comprar. Coisas que você ganhou. Curas. E etc, 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 etc. Das coisas mais simples às mais complexas. Casa, carro, seus sapatos, suas ferramentas, e etc, etc, etc. Sua geladeira nova, seu fogão novo, e etc, etc, etc. Seu emprego novo, a causa na justiça, e etc, etc, etc. Nós temos muitos motivos para agradecer. A salvação já bastaria, mas Deus continua nos abençoando e nos mimando, porque Ele é um Pai amoroso. Então, na oração, nós agradecemos. Na oração, nós conformamos nosso coração à vontade de Deus. Na oração, nós protegemos nosso coração, dedicando nossa vida toda a Deus. E nós temos vários exemplos de ensinos para a oração individual. Daniel, Estevão, Paulo, Cristo, Pedro e etc.
Neemias, Esdras e etc. Mas Paulo também ensina, e ele está falando à igreja no sentido de povo. O povo que se junta para orar. Como nós lemos em Atos, capítulo 2, capítulo 4 e outros mais para frente. A igreja reunida orando. O povo que se reúne para orar. E o texto não está dizendo que eles estão fazendo outra coisa, eles estão orando. Claro que eles também comiam juntos, ceavam juntos, cantavam juntos, mas eles também oravam juntos. Porque o povo também clama, o povo também agradece ao Senhor. Então a igreja forte é a igreja que se dedica ao estudo da palavra e ora junta, como o povo reunido. Igreja que se importa com a oração comunitária não pode ter o seu culto de oração esvaziado, que é a grande realidade da maioria esmagadora das igrejas. Escolha, decida orar com os irmãos. Decida não criar compromissos rotineiros, semana após semana, exatamente no dia que a igreja se reúne para orar. Eu não estou falando da eventualidade. Eventualidade, como o nome diz, eventualidade. Estou falando da rotina, semana após semana, o dia do culto de oração, criei compromisso. Criei compromisso. Decida, escolha reunir-se com o povo para orar. Ore em casa, tenha sua oração particular, individual, mas também a oração com o povo. Assim como a gente lê a Bíblia em casa, a gente lê a Bíblia junto. Assim como a gente ora em casa, a gente ora junto. Assim como a gente come em casa, comida, a gente também come junto. O nome disso é comunhão. Porque comunhão não é só o café que a gente faz uma vez por mês, nossa igreja. Comunhão é o povo junto. Para orar, culto dominical, evangelizar, rir, brincar e etc. Então ore. Ore, como Daniel orou, nós lemos, mas ore como o povo, como Paulo está dizendo à igreja. Continuem a orar. Vigiem e sejam gratos. É isso. Verso 3 e 4, Paulo continua falando sobre a oração. No 3, então, ele diz, ao mesmo tempo, orem. Orem como igreja, também por nós. Depois de ensinar a igreja a manter-se firme em oração, Paulo pede oração por ele, como ele faz em diversas das suas cartas. Ele faz isso em muitas cartas. Efésios, Tessalonicenses, Filipenses. E no início da carta, eu falei ainda há pouco, o apóstolo orou pela igreja. Agradeceu a igreja pela fé da igreja, pelo amor da igreja por eles mesmos e por outros santos. Ele também pediu a Deus para que a igreja crescesse no pleno conhecimento da vontade de Deus, que tem e toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora Paulo pede orações por ele. O apóstolo ensina a oração e já pede. Ele mostra a importância da oração e ele sabe a importância da oração. Ele pede oração por ele. Para que Deus abrisse uma porta para ele falar do Evangelho de Cristo, o mistério de Deus. Aos Filipenses, ele vai continuar pedindo oração para que ele seja liberto breve. É uma carta provavelmente posterior a Colossenses. Mas aqui ele não está pedindo para ser liberto. Ele está pedindo para ter a oportunidade de falar do evangelho pelo qual ele está preso lá nas suas cadeias. Era uma prisão domiciliar, mas tinha guarda. Não era um calabouço, não. Era uma prisão domiciliar. Ele podia receber outras pessoas. Tinha outros presos. Mas tinha guarda, ele está preso. Ele não pode sair por aí passeando. Ele está preso. E ele pede que a igreja ore para abrir portas para ele falar do mistério, agora já revelado, que é Cristo.
É de uma maturidade esse Paulo. Porque a gente estaria reclamando, eu estou preso, orem por mim para eu soltar aqui, para sair. Ele pede para falar do evangelho, e esse é o grande interesse de Paulo. Claro que ele quer ser solto. Ele vai falar isso em outra carta. Ele pede na outra carta, mas aqui ele está pedindo oportunidade. Orem por mim, para que tenha uma porta aberta para falar de Cristo. Ele não está sendo egoísta quando ele pede oração por ele está pensando no reino. É uma maturidade que incomoda. Essa tamanha maturidade de Paulo. Incomoda. E Paulo está confrontando mais uma vez os ensinos heréticos. Porque nesta carta nós vimos e falamos, eu falei algumas vezes sobre o gnosticismo, ainda incipiente nesse tempo. Começando ainda. O gnosticismo só vai se transformar num sistema mesmo filosófico no século II. Aqui nós estamos na metade, um pouquinho mais da metade do século I. Mas as heresias já existiam, estão sendo pregadas, ensinadas, mas ainda não tem uma estrutura. O gnosticismo, então, ensinava a necessidade de um conhecimento elevado, um conhecimento misterioso, separado para alguns poucos iniciados. Paulo está dizendo que o mistério de Deus, o mistério mesmo de Deus é Cristo, que já foi revelado. Não tem outro mistério. O mistério é Cristo. E é sobre isso que Paulo quer falar. Esse é o ministério dele. O ministério de Paulo era falar do mistério de Deus, que é Cristo. Já revelado, já nascido, morto e ressuscitado. Ampliado o povo de judeus para gentios, e agora formando, tirando a barreira de separação, um só povo pela fé. Porque ele mesmo diz, Paulo, nessa carta, capítulo 1, versos 24 e 25, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Eu me alegro nos sofrimentos pela igreja a fim de apresentar o evangelho. E no 29 ele diz, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ele está preso por causa do evangelho. Ele se alegra nos sofrimentos por causa do evangelho. E ele pede à igreja que ore por ele para que ele tenha mais oportunidade de pregar o evangelho pelo qual ele foi preso. A gente não chega nem perto dessa maturidade. Nem perto. E se considerarmos a carta aos Filipenses, escrita depois da carta aos Colossenses, Filemão e Efésios, provavelmente no fim do aprisionamento de Paulo, ele vai dizer assim, parece então que ele logrou o êxito em pregar o evangelho na prisão. Filipenses vai dizer, ele escrevendo aos Filipenses, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E ele vai dizer no final da carta aos Filipenses, lá no finalzinho, ele pede oração e manda saudações à igreja dos da casa de César. Alguns do governo de Roma se converteram. Porque ele pediu, provavelmente, porque ele pediu oração aqui para que as portas fossem abertas enquanto ele preso, para pregar do evangelho, o evangelho pelo qual ele estava preso. Então os guardas ficaram sabendo que ele estava preso por causa de Cristo, e não porque ele matou alguém, roubou alguém, ou fez alguma coisa louca. Porque ele era servo do Senhor. Oração, irmão. Oração é nosso combustível da vida. Oração é conformar o coração
Conformar é da forma, não é de consolo, não. Também tem na oração, mas eu quero dizer conformar, tomar a forma do coração de Cristo, conforme a vontade dele. E por vezes, quando falamos isso, parece-me, é uma percepção, parece-me que tomar a forma, conformar nossa vontade à de Cristo, é só para não pecar. Embora isso seja verdade, claro. Porque muitas vezes nós vamos tomar direções que não são pecados. Mas Cristo não quer que você caminhe aqui, Ele quer que você caminhe lá. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. O Criador, o excelente, todo-poderoso, que está no trono reinando hoje. É conformar nossa vontade ao Senhor. Sabe quando você quer morar em algum lugar e Deus diz, não. Mas, Senhor, lá é tão legal. Não. Sabe quando você quer um emprego? Aquele emprego que você sonha desde novinho? E Deus diz, não. Mas, Senhor, aquele emprego é legal. Eu sei, mas é não. Mas, Senhor, não tem nenhum pecado. Mas é não. Ele é o Senhor. E se não aprendermos isso, nós vamos viver frustrados com Deus, achando que Ele é mau, enquanto Ele quer nosso bem, para a glória dele. Servos vivem assim. Viveremos mais alegres e agradecidos, sabendo quem é Deus e quem nós somos. Então, conformar a nossa vontade, a vontade de Deus, que passa pela oração, é isso. Além, claro, de proteger nosso coração do pecado, lógico. Então, a gente precisa orar, queridos. Precisamos orar. A oração traz conforto, consolo, conformidade do nosso coração à vontade de Deus. Prepara para a batalha, porque não há testemunho adequado no mundo, gente no mundo, sem oração. Não há evangelização adequada sem oração, porque o diabo vai botar armadilhas e pedras de tropeço para que a gente caia antes de abrir a boca. Precisamos orar. Como indivíduos e como igreja. Já adianto, meus irmãos, oração é uma coisa perigosa. Ora, mas estou sendo instruído a orar e avisando que é perigoso? Exatamente. Ore ao Senhor para que uma pessoa se apresente a você para ser discipulado. Ore. Daqui a pouco Deus te manda alguém. Esteja preparado para isso. E aí você vai caminhar com essa pessoa durante um tempo para ensinar o que é viver em Cristo. O que é chorar pelo arrependimento de algum pecado. O que é pedir perdão e se humilhar diante de Deus para pedir perdão de novo. E a pessoa que vai estar do teu lado vai ver. Ore pedindo oportunidade de evangelização. A gente fala de evangelização toda hora. Ore ao Senhor. Senhor, eu preciso de uma oportunidade aqui. Crie uma oportunidade no meu trabalho. Ou então ore por alguém, um conhecido, um vizinho do trabalho. Zezinho. Ore lá por ele. Comece a chegar a ele. Daqui a pouquinho aparece a oportunidade para você falar. É perigoso, irmão. Senhor, eu queria um ministério para poder trabalhar mais para o Senhor. Daqui a pouco alguém te convida. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Mas aviso, esteja preparado para servir ao Senhor conforme devemos servir. Então é uma atitude perigosa. Orem continuamente. E estejam preparados para desafios, armadilhas do diabo. Quanto mais você orar, mais longe você vai ver a armadilha. Aquilo ali está me cheirando mal. Uma expressão, né, irmão? Eu dizer que seja Jeová. E aí você começa a perceber. Deus te mostra. Sem oração, nós não vamos a lugar nenhum.
nem como indivíduos crentes, nem como povo do Senhor, igreja. A gente vai ficar rodando, igual peão. Fazendo buraco no chão, aquele peão com ponta de prego, fazendo buraco no chão, sem sair do lugar. Versos 5 a 6, então, Paulo agora vai conectar isso ao testemunho. Olha que interessante, porque Paulo estava falando de oração e de repente ele, não é casualidade, de repente ele fala, sejam sábios no modo de agir. Ué, Paulo, mas o que tem uma coisa com outra? Tudo. Tudo. Porque nosso testemunho, nosso jeito de viver lá fora para mostrar Cristo, transpirar Cristo, antes tem oração, durante tem oração e depois tem oração. Ele diz então no verso 5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora da igreja, e aproveitem bem o tempo, aproveitem bem as oportunidades, essa é a ideia. Algumas traduções dizem remir o tempo. A ideia é de aproveitar as oportunidades que aparecem. Já tiveram oportunidade de falar de Cristo e você ficou pensando, peraí, deixa eu ver se é oportunidade. Você já viu o que é. Mas aí dá um medão, né? Não está acostumado a fazer e tal, ou faz muito tempo que não faz. E aí passou a oportunidade, depois se arrepende. Já viveram isso? Exato. E me arrependi amargamente porque eu deixei passar. Um amigo de trabalho. Eu deixei passar muitas oportunidades. Muitas. E aí eu tive que escrever, não sei se foi e-mail, eu escrevi alguma coisa assim. Eu tive que escrever alguma coisa. Mas eu tive a oportunidade de falar assim, frente a frente. E eu deixei passar. Todo o que fiz. Quando perceberem a oportunidade, é agora, fale do Senhor Jesus. Deus te dará a coragem e as palavras. Mas precisa saber de Bíblia. Para apontar os textos, para falar certo. E mostrar quem é Jesus. Precisa da palavra. Por isso que Paulo, lá no verso 16 do capítulo 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente. Até falando para a igreja, mas a gente precisa dela. Não é sem motivo, não é sem motivo. Nada nas escrituras foram escritas por acaso, com casualidade. Tudo tem uma razão para nos ensinar. Então Paulo começa a falar sobre sabedoria. Sejam sábios. É interessante que ele não dá uma lista de coisas para fazer. Façam assim, não façam isso. Virem para cá, não virem para lá. Ele diz, sejam sábios, peçam sabedoria. Usem a sabedoria dos céus. Busquem a sabedoria do alto. E numa carta onde as observações e o ensino são contra o legalismo, imagina Paulo dando lista de coisas a serem feitas. Fale desse jeito, fale assado, vire para lá, use a mão assim, a mão direita, não, para cá. Peçam sabedoria dos céus. Peçam sabedoria a Cristo, em quem estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nada mais coerente, então, que o apóstolo ensine a igreja a buscar a sabedoria do alto. Exatamente o que Tiago diz na sua carta do capítulo 1. Se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Como é que a gente pede? Coração. Então, cada passo, cada caso, cada pessoa, cada oportunidade demandaria para a igreja e demanda para a gente hoje também uma abordagem sábia. Que perceba a oportunidade e o jeito de falar com aquela pessoa. Se for um erudito, use palavras bonitas. Se for alguém simples, fale simples. Se alguém sabe ler, dá texto. Se não sabe ler, leia para ele. E assim a gente vai fazendo, com sabedoria do céu. A depender das circunstâncias. Mas sempre, sempre testemunhando a vida no Evangelho. Porque viver com sabedoria com os de fora inclui também uma vida que não envergonhe o Evangelho e nem atrapalhe o bom nome de Cristo. Então a vida do cristão numa sociedade sem Cristo, lá fora, fora do meio eclesiástico, não pode abrir mão da oração e da sabedoria do alto para falar do Evangelho.
não é sobre nossos esforços e nossa sabedoria. É sobre o poder do Evangelho. E quem é Cristo? Paulo, aos Coríntios, um homem culto. Paulo era muito culto. Homem honrado pelos fariseus, falava muitas línguas. E ele diz que eu não vim falar a vocês, eu não falei a vocês com sabedoria humana. Eu falei a vocês sobre Cristo. É o que me importa fazer. Falar sobre Cristo. Não vim ensinar para vocês filosofia alguma, mas apenas Cristo. Então, queridos, no verso 6, ele vai dizer como que a gente age com os de fora. Porque além de instrução, além de preparo e ferramentas espirituais, oração, leitura da palavra, que é o conteúdo a ser pregado, as Escrituras também ensinam forma. Não listas, mas modo. Viver o Evangelho e testemunhar dele, então, não é sobre realizar um debate. Não é debater, é ver quem ganha o debate. Também não é sobre força ou violência para com quem não crê no Evangelho. Pegar no colarinho, você tem que aceitar Jesus. Não é sobre isso. Mas aproveitar oportunidades e falar de forma agradável. Olha o verso 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, uma expressão que a gente encontra muitas vezes na Bíblia. Uma palavra pura, adequada, agradável, que reforça a ideia de agradável. Uma palavra temperada com sal. Então a gente precisa da sabedoria para responder àqueles que não creem, quando formos indagados e até pressionados. É o que Pedro destaca na sua carta, na primeira carta do capítulo 3. Ele destaca mansidão nas respostas sobre a fé, mesmo que os crentes estivessem sendo injuriados. E ele diz assim: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Olha que desafio. A gente precisa viver o Evangelho, pregar o Evangelho e ainda com mansidão. Pastor Marcos Granconato diz assim: usando palavras boas e agradáveis no trato diário com os incrédulos, estes naturalmente se sentiriam à vontade para falar sobre assuntos ligados à fé, levantando questões, discutindo opiniões ou fazendo perguntas. Quando isso acontecesse, os crentes tinham o dever de saber o que responder em cada caso específico, sendo sensíveis à necessidade de cada interlocutor em particular. Isso demanda oração. Isso demanda a sabedoria do céu. Veja que Paulo está tratando do jeito do crente viver e o jeito do crente falar. Quando ele fala lá no capítulo 3, verso 12, sobre humildade, mansidão, paciência, ele está falando à igreja, sim, mas isso deveria e deve fazer parte do nosso coração, falando para os de dentro, falando para os de fora. Nossa palavra, então, deve ser agradável. Quando Paulo diz na carta aos Efésios sobre essas questões, sobre nosso coração como deve ser, e então o coração diz o que a boca vai dizer, porque a boca só fala do que o coração está cheio, ele acrescenta algo na carta aos Efésios. Ele diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Algumas traduções diz torpe, significa podre aqui. O original, a ideia é de podre. Mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ele também está falando para o meio da igreja.
Capítulo 4 é sobre igreja, comunidade de Deus, comunidade de fé. Mas tendo o nosso coração assim, a gente então tem condições de falar para os de fora de forma agradável. Então há um modo de lidar com momentos diferentes e com pessoas diferentes. É o caráter de Cristo sendo mostrado no nosso dia a dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo vai para a igreja. Mas o crente da igreja de domingo é o mesmo crente de amanhã. Muda é o ambiente. Aqui nós nos juntamos para celebrar o Senhor. Amanhã cada um estará nas suas atividades. Então é o caráter de Cristo sendo mostrado no dia a dia. Porque Cristo viveu assim. Lucas 4, 22. Todos davam testemunho dele, de Cristo, e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Cristo, ao falar, mesmo quando foi firme, suas palavras eram de graça para abençoar. Alguns creram e outros não. Será o mesmo começo. Alguns crerão e outros recusarão. As nossas palavras devem ser agradáveis. Mas isso não é o nosso natural. Vamos precisar de oração. Para que nossas palavras continuem agradáveis amanhã. Quando a gente encontrar o colega de trabalho mala sem alça. Ou o chefe irritado, estressado, sei lá por quê. Nossas palavras precisam ser agradáveis. Então, queridos, use a sabedoria do alto para perceber as oportunidades de mostrar o Evangelho e sabedoria para usar as palavras de modo agradável aos incrédulos. Numa carta que destaca a suficiência de Cristo, fica notório que as Escrituras, então, são suficientes para a nossa instrução. Ela tem tudo o que precisamos para a vida como igreja e para a vida lá fora no mundo caído, onde somos peregrinos, neste mundo doidão que a gente vive. Por isso ele diz, eu vou repetir lá no verso 16 do capítulo 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Precisamos disso. Terminando então, relembrando, ore em todo tempo. Gaste tempo em oração, sozinho e com o povo. Não negligencie a oportunidade de se reunir como igreja para orar. É na oração que encontramos força, consolo e cuidado. Paulo diz assim aos Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Segundo, testemunho que Deus fez na sua vida. Testemunhar isso. Deus fez isso em mim. Deus me mudou. Deus mudou meu caráter, mudou minha boca, meu coração, meu pé, mão, tudo. Deus fez nova criatura. Fale do Evangelho de Cristo de modo agradável. Viva a vida de um crente de modo sábio e saiba que você vai precisar de oração. É isso. Então tenha um relacionamento agradável sempre que possível com os de fora. Vai ter momentos de não ser possível, mas a que depender do crente, a gente luta para ter um relacionamento amistoso. Por isso Paulo diz aos Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se a gente for ao capítulo 12, ele está falando com os de fora lá. Falando para a igreja, na vivência com os de fora. E concluo, então, com 3 versos de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 3 versos que resumem o sermão de hoje. De outra carta, do mesmo autor, para outra igreja, outra carta, outra escrita, em outra realidade, mas que resume o que meditamos hoje. Que o Senhor nos abençoe. Lembrem-se disso, oração e testemunho adequado ao mundo onde nós vivemos. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela meditação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos lembrar mais uma vez que nós precisamos falar contigo continuamente. Agradecer, clamar, chorar diante do Senhor, nos alegrarmos diante do Senhor e conformar nosso coração à Tua vontade. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, que sejamos mais fiéis na oração, como crentes, como indivíduos e como povo do Senhor reunido. Dê-nos, ó Deus, a sabedoria dos céus, para que percebamos as oportunidades de testemunhar, de pregar a Tua palavra. Que tenhamos palavras agradáveis ao falar do Senhor e da obra que o Senhor Jesus fez na vida de cada um. Gratidão, ó Deus, pela meditação desta noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém.